Grande do Sul, uma emissora da Associação Garibaldense de Cultura. A partir de agora, na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Apoiadores Facchini. culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis. Localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você que quer comprar, vender ou alugar seu imóvel, entre em contato pelo fone 54 9 96 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia pelo fone 54 3462 3674. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54 99961 6147. Total Cred, localizada na Galeria Milani. Santa Gula Café e Bistrô. Café, confeitaria e bistrô que oferece variedade de doces, lanches e almoços. A Santa Gula está em 2 endereços aqui em Garibaldi. No Boulevard, contato pelo fone 54 99908 0484. E na Rua Buarque de Macedo 3069. Contato pelo fone 54 99672 8605. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Construção em Alta aqui na Conexão FM 87.5. Sempre apresentando a você tudo sobre o setor da construção, novidades, tendências e muito mais. Hoje, ao meu lado na bancada, está a Giovanna Facchini. Se quiserem ver tudo que já rolou por aqui, então vocês podem se inscrever no nosso canal no YouTube e acompanhar também hoje pelo Face aqui da Rádio FM 87.5. Se tiverem dúvidas, a gente está aqui para esclarecer. E hoje, então, quero dar boas-vindas aos nossos convidados, Igor Bortolini, da TM Slim Aberturas, e o Ronaldo Gelmini, da Ronaldo Gelmini Advogados. Vamos iniciar, então, o nosso bate-papo com o Igor, pode ser? Então, nos conte um pouquinho quem é o Igor. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Um agradecimento ao William e à Giovanna pelo convite, né? Aproveitar o momento e expressar o meu respeito ao William e admiração por ele, por o empreendedorismo que ele tem. Eu que conheço ele de alguma data, ele sei de todos os esforços que ele tem, né? As empresas e tal. E é uma admiração que eu tenho dele. Né? Bom, eu trabalho no ramo de esquadrias de alumínio e PVC, né? Eu iniciei essa empresa há 10 anos atrás, exatamente em novembro de 2013, eu e o vereador Cássio Fac, né? Uhum. Então, a gente na época estava querendo... ele trabalhava com metálica, eu com concreto, a gente estava querendo diversificar um pouco o nosso plano de vida, vamos dizer assim, né? Mas se manter no mesmo segmento, né? Vou levantar aqui. Então, a gente, na verdade, o Cássio ele já tinha uma expertise maior nesse ramo de esquadrias e me convidou para a sociedade, né? Uhum. Então, nós iniciamos com alumínio e PVC, tá? Nós abrimos a empresa lá em Bom Princípio, por quê? Na época, tu tinha que escolher um perfil de PVC que era credenciado e era regional. Ou seja, o PVC já tinha um do mesmo da mesma marca que nós optamos, né? Certo. E nós não podíamos botar aqui em Garibaldi, Bento Barbosa. Então nós tínhamos lá Farroupilha, Caxias, enfim, qualquer outro lugar que não fosse aqui, né? Uhum. E a gente na busca aí a gente encontrou um pavilhão interessante ali em Bom Princípio, ali fazer propaganda da Madesa, mas enfim, é do lado da Madesa, né? Uhum. Que para nós ficou interessante porque no nosso plano de negócio, o nosso mercado principal era Metropolitana, Gramado, Canela e Litoral. E estrategicamente ele ficou bom ali. Sim, né? Ficou bem posicionado. Isso, exatamente. Né? Então, nós... e tinha essa questão do credenciamento do PVC, uhum. né? Então, a gente acabou se instalando em Bom Princípio. Né?
Maravilha. Hoje, Igor, desculpa te interromper, Sim, não, tudo bem. vocês atuam ainda com alumínio e PVC. Sim, alumínio e PVC. Nós trabalhamos com a linha de Max do PVC. Do alumínio tem as linhas de mercados, todas elas homologadas, sempre homologadas, vidros também, né? E o nosso, na questão do alumínio, o nosso forte são as peles de vidro, né? As fachadas, peles de vidro. Isso aí. A gente pegou bastante obra ali em 2017, 18, 19, 20 até, bastante obra hospitalar. E vocês fazem a produção disso e a instalação? Ou, por exemplo, hoje eu tenho visto que tem algumas vidraçarias que estão vendendo esquadrias, essas coisas. Aí vocês, eles compram de ti ou não? Tu compra, vende e já instala? Não. Tu não revende para outros venderem, digamos? Não. Existem empresas que fazem produção em linha, né? A gente é tipo móvel sob medida, né? É totalmente sob projeto. Né? Então, uma casa, um prédio, a gente faz as medições e produz. E a gente aí compra o vidro desses processadores aqui em Garibaldi, por exemplo. Fornecedores de vidro. Né? Isso, de vidro. Daí a gente manda a medida e eles nos entregam o vidro cortado já. A gente só instala na esquadria ou na pele, né? Se for no caso. Para o nosso ouvinte lá, Igor, ele está com a casa dele, ele está em construção, Perfeito. ele está pensando em construir, né? Vamos pensar que ele está no meio de uma obra já, ele já está com as aberturas abertas. Os vãos, no caso. Os vãos. Ele entra em contato contigo, vocês fazem a medição e a partir daí é com vocês até a entrega. Vamos lá. O cliente faz o contato, né? Então, geralmente, nesse contato, ele tem um projeto, a gente, em cima do projeto, consegue fazer o orçamento, né? Depois de fechado o orçamento, então a gente faz a medição em loco, né? Certo. Né? Então, vamos, sei lá, só um exemplo, tá? Tem lá uma janela de 1,20 por 1, por exemplo, né? Lá na obra ela vai ter 1,22, né? Sim. Tem uma variação pequena. Isso. Então é feita a medição, exatamente. Né? E aí vocês que instalam? Isso, não. A gente faz todo o processo da Giovana. A gente pega, fechamos o negócio. A gente faz a medição, aí a gente compra o material específico para aquela obra. Muito pouco a gente usa, sabe? Como não é em linha, muito pouco a gente usa material de uma obra para outra. Muito pouco. Né? Vidro, então, zero. Tudo específico. Muito específico, exatamente. Tá? Então a gente faz a medição, a gente produz e a gente instala. Exatamente. Como um móvel. Sim, como modular. Sim. Isso. É muito. Assim, a esquadria numa obra, ela é o penúltimo item, é antes do móvel. Sim, fecha a casa e aí entra o entra o móvel, exatamente. Exatamente. Entendi. Um pouquinho do que normalmente o pessoal comenta, questão de vidro duplo, isso, a abertura tem a possibilidade, né? Sim. Mas se tu puder explicar um pouquinho para o nosso ouvinte qual a diferença de um vidro duplo ou de uma janela com um vidro duplo e de uma sem vidro duplo, o que muda isso? Porque talvez quem não esteja na área não tenha esse conhecimento tão simplificado como nós temos. Tá, perfeito. Eu acho que eu vou um pouquinho além disso. Deixa eu falar um pouquinho da história da esquadria, tá? Então a esquadria começou como sendo de madeira, tá? Depois no mercado entrou a esquadria de aço, tá? E depois entrou a de alumínio e depois entrou a de PVC. Tá? Então, hoje não tenho a precisão agora, mas a grande parte ainda das esquadrias do mercado são de aço. Tá? Quem perdeu o mercado aí foi a de madeira. Então, o alumínio e o PVC começaram a pegar essa fatia de mercado da madeira. Tá? Aí, nesse contexto, tá? Como o PVC ele é o mais eficiente de todos, porque questão térmica e acústica é com ele, tem o vidro duplo. Entendi. Né? Então, o vidro duplo só vai ter uma real eficiência na esquadria de PVC. Na de alumínio, talvez o pessoal pode até contestar comigo, mas a eficiência é pífia. Em outro tipo de esquadria, seja de madeira, seja de alumínio. Né? Sim, então, não tem o mesmo não digo que o vidro foi feito para o PVC, mas a eficiência está ali.
Até pode dar uma melhorada, Dá uma melhorada, mas mas não vai ser a mesma coisa. Não é que a uma- mesma que uma coisa. PVC. Porque assim, ó, a gente está aqui no estúdio, está todo fechado, tá? Para ter uma acústica, tá? Não é só a peça esquadria. Tu precisa ter precisa ter o piso, tu precisa ter a laje, tu precisa, né? Todos os componentes aqui da sala, né? E na esquadria não é diferente. Ela precisa ter todos os componentes dela precisam ter eficiência acústica. Sim, para funcionar, Pra funcionar, de verdade. né? Exato. Sim, sim. Exato. Entende? Então a madeira não tem. O alumínio é um metal, ele passa. Né, Sim, só o vidro não. Só o só vidro o vidro por si não- só não vai fazer milagre. Ele só minimiza. Uhum. Né, ele não tem eficiência. Maravilha. Vamos passar a palavra aí pro Ronaldo, nosso convidado também hoje. Ronaldo, seja bem-vindo. Boa noite. Pode te apresentar aí, dizer Boa quem no- é o Ronaldo. Quem é o Ronaldo? Boa noite, então. Boa noite a todos, a vocês, aos presentes, aos ouvintes. E o Ronaldo é um advogado, filho de advogado, e que há muito tempo via seu pai trabalhando, né? Meu saudoso pai, Dr. Miguel Gelmini. E começou a tomar gosto pelo direito. Então vem de família esse vem dom. vem de família. E aí fez vestibular, iniciou a sua faculdade na Unicinos, fez metade do curso na Unicinos, depois em razão de não ter transporte, que nem tem hoje, né? Uhum. Tinha que pegar ônibus de linha. E eu já estava meio que um pai no escritório. Já tava Então eu optei por participando. já está participando. Eu optei por transferir para Caxias do Sul e me formei em Caxias do Sul no ano de 1991. No ano de 1991, eu fiquei meio ano no escritório, depois eu fui morar em Porto Alegre. E eu fiquei 3 anos e meio fazendo cursos. Fiz o curso da AJURES, que é a Associação dos Juízes, fiz curso do IARGS, que é o Instituto dos Advogados, e outros cursos de português, diversos cursos, aproveitei o tempo. Especializações. Aí voltei em 1995, eu comecei a advogar aqui em Garibaldi com meu pai. E aí já se passaram 28 anos, e eu estou aí, hoje tem um colega que trabalha comigo, nós trabalhamos em parceria com outros escritórios também, e estamos na ativa para dar sequência a essa caminhada. Não sei se sorte é a palavra certa, mas enfim, a minha filha não optou pelo direito, então optou pela medicina. Então vamos ver, agora tem uma geração mais nova, tem um pessoal novo que está trabalhando comigo e o objetivo é dar continuidade. Maravilha, maravilha. Ronaldo, a gente vinha conversando um pouquinho aí nos bastidores e tu me passaste um pouquinho sobre a questão de direito sucessório, né? Que é o tema hoje que a gente vai trazer para te abordar. Ok. Que eu acredito que seja algo que esteja bem à tua mão, assim, que seja Sim, algo é uma muito área que corriqueiro. É o que tu mais. É a área que eu atende hoje. trabalho, uma das áreas que eu trabalho é essa da questão do direito sucessório, né? Para o nosso ouvinte que está em casa, o que é o direito sucessório? Como é que ele funciona? Como é que pode ser visto pela pessoa comum, assim como eu, como a Giovana? Vamos tentar explicar de uma forma simples para o ouvinte poder entender, sem muita parte técnica. Exato. Quando morre alguém, abre-se o direito sucessório, né? Que seria para os herdeiros. Tá? Então, esses herdeiros, o que eles têm que fazer com os bens? Fazer a partilha dos bens. Tá? Para partilhar esses bens, hoje existem 2 formas, que seria a forma extrajudicial, que exige alguns requisitos, e a forma judicial. Tá? Hoje o pessoal opta bastante pela forma extrajudicial, porém, para que possamos fazer o inventário da forma extrajudicial, é preciso que todos os herdeiros sejam maiores e concordes, ou seja, eles têm que estar de acordo com a partilha. Nós vamos dividir de tal forma, todo mundo concorda,
aí é feita dessa forma extrajudicial. Antigamente, os tabelionatos não faziam se houvesse um testamento. Hoje, o STJ já tem uma posição definida que, mesmo havendo testamento, se as partes estão concordes, pode ser feita de forma extrajudicial. Mas aí eles têm que estar concordando todo mundo com o testamento. Com o testamento. Não com o testamento, com a partilha. A partilha entre Com a eles. divisão. Mas aí se o pai ali, quando ele, agora, né, que Tá. nem eu te falei antes, não entendo nada Não, disso. Pode questionar. Mas, por exemplo, o pai morreu ali, ele fez um testamento que ele Certo. quer dividir de uma forma. Certo. E aí, na partilha, essa partilha, sei lá, vai ser dividida de forma igual. E aí, daí tu segue o quê? O testamento Não. ou a partilha? É que assim, se tu fizer um testamento, vamos supor que o falecido diga, eu quero deixar 50% dos meus bens para o meu filho João. E os outros 50% sejam divididos entre todos os herdeiros. Para fazer de forma extrajudicial, todos têm que concordar com isso. Tem que concordar com o testamento e com o resto que vai ser partilhado. Não é mais só da vontade do cara. Não, é que assim, ó. Não, é que o que pode acontecer é o seguinte, ó. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um testamento, eu deixei 50% para um filho meu e 50% para o resto dos herdeiros. Mas tem um entendimento diverso, que esse 50% que eu deixei, vamos supor, eu deixei um apartamento e uma casa. Esse apartamento e essa casa ultrapassam a cota de 50%. Então, isso aí pode ser judicializado no sentido de anular um testamento, de uma redução Porque não testamentária. corresponde a 50%, Porque não corresponde. corresponde a 60%. Que aí vem outra questão, que eu gostaria só de terminar a parte do... Sim, então, seria o extrajudicial. Ou então, outra forma, seria a forma judicial. Não que a forma judicial não possa ser feita também de forma amigável, pode. Mas, normalmente, quando até porque tem situações que tem que ser da forma judicial, se houverem herdeiros menores. É obrigatório a ser feita judicial. Porque Tá? tem herdeiro menor. Mas, normalmente, assim, quando não há concordância, o que acontece? Eu vou ingressar com a ação e vou mandar citar todos os outros herdeiros, tá? Para contestarem o que eu disse, ou concordarem. E as questões são resolvidas no próprio inventário. Depois sai uma partilha, dessa partilha sai o formal de partilha e é registrado com o percentual de cada um. Certo? E aí vem então essa questão que a gente estava falando, que é uma questão do testamento. Que o testamento é o seguinte, tu pode fazer um testamento, tu pode testar teus bens, mas se tu tiver herdeiros que a gente chama necessários, o que são herdeiros necessários? São os filhos, netos e assim por diante, ou pais, avós e assim por diante. Se tu tiver essa linha de herdeiros, tu só vai poder fazer o testamento doando 50% dos bens, que seria a parte legítima, tá? Que seria a tua parte disponível. A parte legítima que a lei prevê, os outros 50%, obrigatoriamente, tu tendo herdeiros necessários, tu tem que Vai cair para eles. partilhar com eles. Tá? Se tu não tiver esses herdeiros necessários, aí tu pode dispor o que tu quiser no testamento. Né? Quiser doar 100% para alguém, tu pode doar. Mas aí tu não pode ter nada, nem sobrinho, não pode... Não, só os herdeiros necessários, que é a linha reta. Filho, neto, bisneto, ou então ou acima, pais, avós, né? Tu não tem dessa linha, tu pode doar. Tu tem dessa linha é 50%. Tá, então... Seria... Claro, Puxa aí, o pode microfone e perguntar. pode fazer. E, Bate-papo. Ronaldo, sobre as holdings, qual que é a diferença daí de uma holding com uma... A holding é uma questão assim, ó, tu tem que ver se ela vai valer a pena para ti ou não em função de custos, né? De impostos. Então, precisaria de um caso concreto. Mas o que é a holding? A holding, tu vai abrir uma empresa, um CNPJ, tu vai transferir todo o patrimônio da tua pessoa física para essa holding, e essa holding tu vai dividir em cotas, né? Tu vai ter sócios e cada sócio vai ter cota. Mas na hora da partilha, tu partilha igual.
Mas é que a questão aí é o seguinte, tu vai ter que avaliar o seguinte, que muitas vezes tu não abrindo a hold, tu fazendo inventário, tu vai ter um custo menor, e outras vezes não. Né? Depende do patrimônio e da situação, é bem isso aí. Então não tem como fazer uma coisa específica, né? Falando um pouquinho dessa duas perguntas, tá? Depende do patrimônio, eu queria que tu me diga assim, a pessoa tem um imóvel só. Certo. Vale a pena ela fazer alguma coisa ou não vale a pena ela fazer nada? Assim, William, tudo também é muito específico, tá? É muito de relacionamento familiar, se tu tem algum tipo de problema, se tu não tem. Eu vou te dar um exemplo típico que tu pode fazer um testamento. Tu tem uma família, tu tem uma predileção por alguém até que te ajudou, te auxiliou. Uhum. Nesse caso, tu faz um testamento doando uma parte se tiver herdeiros necessários, né? Sim. Senão tu pode doar todos esses bens para essa pessoa. Só que aí o que acontece? Tu tendo um testamento, quando tu fizer um inventário, antes tu tem que fazer a abertura do testamento, que aí tu faz judicial, nada mais é do que a abertura, o juiz vai analisar se os requisitos do testamento estão todos certos, vai fazer a abertura e vai registrar. Daí esse testamento vai para dentro do inventário, para ele ser cumprido. Uhum. Né? Então, voltando ao caso, existem muitas situações, né? Ou até mesmo tu tem mais de um bem e tu quer que tal bem, tu tem, vamos supor, um filho que trabalhou contigo a vida inteira e outros dois que não. Tu quer distribuir patrimônio igual, mas tu quer que aquele bem específico fique com esse teu filho. Sim, que daqui a pouco te ajudou. Tudo situações que eu estou levantando claro. que Sim, né, pode acontecer. Claro que essa análise é algo que me parece que é bem pontual e analisado pontual. individualmente, né? Quase a medida da janela. Sob medida também. Porque é algo que não é... Claro que a gente coloca situações, exemplos para tentar levar informação para o ouvinte, para ele conseguir absorver e avaliar se isso cabe a ele ou não, né? Se isso é uma informação que pode ser útil ou não, né? Porque eu vejo que antigamente, pelo menos a minha avó, ela faleceu há 5 anos. E a gente queria que ela tivesse feito um testamento, porque daí ela dizia em vida, né? Tal casa é pra fulana, sabe? Certo. Mas aí se tu bota no testamento, deu, né? Aí tá registrado realmente que é a vontade dela, era que essa casa ficasse com essa pessoa. Senão, é muito do... eu acho que ela queria, sabe? E aí tu minimiza brigas, uma né? boa, minimiza brigas. Outra forma também que tu pode fazer doação, né? Muitas pessoas fazem doação com reserva de usufruto. Então, tu doa o bem, mas tu vai usar ele até tu falecer, né? E mesmo imóveis que tu tenha rendimentos, tu passa para o filho, mas tu fica com o usufruto, tu fica com os rendimentos até tu falecer, né? Isso também é muito em função de custo também, né? Porque a doação ela vai gerar um imposto, mas tu não vai ter custo com processo judicial, né? Sim. Então, Essa mas a questão doação também só 50%. Se tu tiver herdeiros necessários. Senão, não. Eu vou sonhar com esses herdeiros necessários. Essa questão de ir pro... Tudo que for jurídico vai ter o peso de custas de uma ação, de uma... Sim. Toda a operação que está movimentando além do normal, vamos dizer assim, e tu né? sabe que hoje as taxas judiciárias não estão baixas, né? É 2,5 do valor, né? Caramba, 2,5. Então... Sim, pesa na as hora da custas definição. pesam, né? E o que muitas vezes Pode ser usado, desculpa, Ronaldo, pode ser usado um bem para pagar essa conta? Sim, não, tu pode fazer o seguinte, ó, o que tu pode fazer? Tu vai ingressar com a ação e tu vai pedir para o juiz um alvará dizendo que tu não tem condições de custear o processo e ele autoriza então a venda e com essa venda tu custeia, né? Deve ter que vender um bem para começar. Mas não são situações raras, porque eu vou te dar um exemplo assim, ó, vamos supor tu tem, sei lá, um patrimônio, tu tem 10 apartamentos, 15, uma quantia, valores bons, né? Teus pais estão trabalhando, eles falecem, são filhos, estão recém-iniciando, e não tem renda, só tem o patrimônio. Como é que tu vai fazer para pagar custas de transmissão de imposto
Sim, tá? poder fazer toda a E transferência no dos caso, se tu lotes. fizer judicial ou até extrajudicial, tu vai ter que pagar honorários de advogado também. Uhum. É um custo alto. Então, nesses casos, situações podem ocorrer. Que tu, Pode. o judicial. Se tu não, se tu já tiver na prática é o seguinte, o juiz vai te dar um alvará, dizendo que tu tá autorizado a vender, tu vende para quem tu quiser. Vai para uma imobiliária e vende via Sim, imobiliária. tu vende para quem tu quiser, certo? Então, em princípio, seria isso aí. Pode puxar. Tem uma pergunta. Esse negócio do Lula aí, que ele não vai ter mais herança, como é que é essa história? Isso é fake news? Eu posso te assegurar que é fake news, então isso aí a gente tem que abrir o olho, né? Independente de partido ou não, mas tem muita notícia hoje que não dá para acreditar isso aí. Inclusive, eu tenho uma cunhada que mora ela tá na Suíça, e aí logo que saiu a questão de política, saíram essas notícias, e ela, mas eu tenho um dinheiro aplicado, o que eu faço agora? Você não faz nada. Deixa ele, tá rendendo, tá bom, então deixa ele aplicado. Bueno, vamos falar um pouquinho aí sobre a questão de pele de vidro. O Igor comentou no início do bate-papo que você trabalha bastante com pele de vidro. O que é isso, Igor? E qual é a utilização? Qual a vantagem desse tipo de produto? Vamos lá. A pele de vidro é uma fachada de vidro, na verdade, né? Vou usar aqui um termo, uma parede de vidro, vamos dizer assim, né? Grosso modo falando, né? E como hoje o pessoal opta por ambientes mais cleans, né? Uhum. Então as peles de vidro estão realmente bastante em alta, né? Deram uma baixada agora por causa da questão do custo do vidro. Mas não por questão técnica, mas de custo mesmo, né? Uhum. Mas na prática é isso aí. O pessoal quer ambientes mais clean, né? E então a pele é um ambiente todo vidraçado, né? Então, ele fica mais em conta do que parede de alvenaria ou não? Não, é mais caro. Um pouco mais caro. Mas aí ele é feito toda uma estruturação, Sim. e aí tem casos disso, como se fossem várias janelas. Sim, isso. A grosso modo, Ele tem as colunas, as travessas e o vidro aplicado nele. Geralmente é vidro laminado, né? E aí, dependendo da altura do prédio, sei lá, de 12 milímetros, 14, a espessura do vidro, né? O que me parece é que... Outra coisa importante foi uma evolução também na questão dos vidros, né? Que eles são térmicos também. Tem eficiência... Tem um catálogo de eficiência de vidro aí muito alto. Então isso ajudou também na evolução da pele de vidro, né? E a agilidade da obra é muito mais rápida, né? Porque eu tava falando até com o... Só que assim, com o Giovana... pessoal do Matei, que eles vão entregar, acho que as salas que tem ali na avenida, ela me disse que é próximo, assim, porque delas que só faltam colocar os vidros. Eles que já tá a estrutura pronta, é só colocar o vidro. Não, tem alguns acabamentos ainda, não é bem assim, né? Tu tem que fazer todo o reboco da alvenaria existente e tal, e depois, teoricamente, sim. Né? Temos o Petros, o prédio ao lado, isso, né? Tem as peles ali também, dá para ver, tem uma noção ali também, né? E as salas são bem claras, né? Tem a luminosidade. Isso. Só que é o seguinte, o pessoal ainda não se ligou na questão do vidro. O que acontece? Eu posso dizer para vocês assim que ainda temos uma defasagem na mão de obra, de empresas capacitadas para fazer isso. Esse tipo de produto. Isso não é uma esquadria, tá? É um produto diferenciado. Entende? Então, posso te dizer assim que... não vou exagerar, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, se tem 10 empresas assim que podemos confiar, caramba, é muito. Né? Eu estou dizendo para fazer. É bem limitado, ainda está. Está crescendo. Está crescendo. Exato. Muito segura, né? Imagina. Tem situações, teve situações, por exemplo, que descolou o vidro. Imagina, teve. Então, claro, com o laminado, ele não estoura, teoricamente. Mas se cai de um... Não, mas ele descola, né? Sim, aí se cai quinto andar. Isso. E como é que ele é feito? É feito um caixilho. Tá? Nesse caixilho, lá na empresa a gente usa silicone estrutural, mas tem a
aquela fita dupla face também. Né? Fita dupla face a gente usa para vãos menores, tipo 1 por 1. Já que quando são os caixilhos maiores, então a gente usa o silicone estrutural. Que é o que gruda o vidro no alumínio, que depois vai preso na fachada, na estruturação da fachada. Entende? É uma montagem Isso. mesmo. Primeiro tu faz toda a estruturação da fachada, depois tu vai colocando os módulos, que são os caixilhos. Encaixando os módulos de vidro. E aí vem as esquadrias junto, que as maxiar, né? Sim, onde tem acesso de abertura. Isso. Onde E não aí tem. nós temos vidros com fator solar, que eles seguram bastante a luminosidade, então de dentro para fora tu enxerga bem, de fora para dentro não. Né? Claro que à noite é impossível. E aí à noite inverte. É impossível, né? Exato, né? Mas assim, o vidro, vocês não têm noção. Se tu pegar um vidro comum e deixar ele no sol, ele frita. Ele frita. O ambiente dentro ele esquenta. Nossa, então tu tem o fator acústico, térmico. Que nas fachadas é importante. Isso. Eu digo, às vezes a gente... Não adianta tu botar uma parede aí que tu vai ficar toda tarde pegando sol. Sim, só que aí isso é um cuidado que tem que ter até em orçamento. No projeto. Né? No projeto e no orçamento, porque daqui a pouco eu vou orçar contigo, não, esse vidro é X valor, mas geralmente, e aí bota um comum é outro valor, né? Mas geralmente, Giovana, quem está comprando é orientado, pelo menos. Hoje os arquitetos já estão bem ligados nisso, na questão da pele de vidro, na questão do térmico. Né? Então, tivemos problemas anteriores, né? Mas como tudo evolui, né? Sim. Já especifica certo, né? O pessoal hoje já sabe, né? Pessoal, a gente vai dar uma paradinha de 1 minutinho para os nossos apoiadores e já retornamos. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você que quer comprar, vender ou alugar seu imóvel, entre em contato pelo fone 54 9 96 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia pelo fone 54 3462 3674. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54 99961 6147. Total Cred, localizada na Galeria Milani. Santa Gula Café e Bistrô. Café, confeitaria e bistrô que oferece variedade de doces, lanches e almoços. A Santa Gula está em 2 endereços aqui em Garibaldi. No Boulevard, contato pelo fone 54 99908 0484. E na Rua Buarque de Macedo, 3069. Contato pelo fone 54 99672 8605. Boa noite a todos, estamos retornando então. E nessa paradinha, tivemos algumas solicitações aí para saber como é que funciona a manutenção da pele de vidro, que foi o assunto que terminamos antes do intervalo. Então, Igor, se tu tiver como nos passar aí, como é que é essa manutenção? Que na alvenaria é uma pintura, é algo do gênero, né? Como é que isso fica mais caro, fica mais barato, é mais tranquilo? Na pele de vidro, até a gente pode ver nos filmes, né? É limpeza. Basicamente isso. Basicamente limpar o vidro. Às vezes a gente vê o cara no andaime lá fora limpando o vidro, né? É isso aí. Não precisa fazer, tirar o vidro. Não, porque daí ele tá colado, tirar o vidro para limpar o... Talvez, isso aí nunca mais. Talvez, Giovana, assim, manutenção mais grave, daí, de repente, um defeito de fabricação de uma borracha. Uma vedação, uma borracha. Mas em si a pele, assim, mas é muito raro, tá? Mas basicamente é limpeza. Só lavar ela, na verdade. Maravilha. Igor, e quanto ao mercado, como é que tu está sentindo, o que tu está vendo, quais as expectativas aí para os próximos dias, vamos dizer assim? Bom, vamos lá. Quando a gente iniciou a empresa, estava fervendo, né? Então, o volume de orçamentos era muito grande. Toda a construção civil lá em 2013. De 2007 a 2014, vamos dizer assim, a construção estava mega aquecida, né?
Aí teve uma crise ali em 2014, eu digo que ela estabilizou, né? O crescimento, né? E foi numa decadência pequena, né? Vamos dizer assim, que ela foi ficando morna, né? Até a pandemia. Qual que foi o agravante da pandemia? Tá? Que inflacionou os insumos, né? Então, sei lá, o vidro custava 10, passou a 20. Nós tínhamos, por exemplo, aumentos anuais do vidro, 2 aumentos anuais do vidro, tá? De repente, naquele ano foi 6, 7 aumentos. Não, estou dando um exemplo, né? Mas todos os insumos aumentaram. E o que aconteceu? Eu brinco assim, ó, quem estava na metade do rio, continuou. Quem estava na ponta para sair, ficou. Entende? E pior que isso, do aumento dos imóveis, né, de forma geral, daí, tu não teve a renda do consumidor acompanhando isso. Né? Certo. E isso Diminui o poder de compra. Diminuiu o poder de compra e o que aconteceu? As construtoras também diminuíram. Se a construtora X lá tinha 3 empreendimentos, vou botar um. Sim. Diminuiu o volume de investimentos. Né? E hoje, então, uma vez nós estava em, sei lá, 10 concorrentes brigando por orçamento, hoje se tinha 50 orçamentos e 10 fornecedores, hoje tu tem 10 orçamentos para 10 fornecedores. Então a briga ficou acirrada. Muito acirrada. Cai a margem. Meu Deus do céu. Totalmente. Cai a margem. Nessa questão, Igor, vamos dizer assim, tu comentaste, né? Tinha uma construtora tinha 3 empreendimentos, Sim. Reduziu e está com 1, né? Isso não vai, na tua visão, não vai aumentar o valor ainda mais pela escassez que isso vai causar? Veja bem, William. Tudo tem um limite, né? Não adianta tu... Aqui em Garibaldi, vamos falar numa Garibaldi, um apartamento médio aí de 2 quartos, tá, sei lá, de 350, 500 mil, vai, usado, né? Tu não vai cobrar, tu pode cobrar, não. Tu pode vender, tentar vender ele a 1 milhão. Mas quero ver quem vai comprar. Tu entende? Então, para tudo tem, cada região tem o seu valor. Tu vai, lá em Gramado do Canal, tu vai conseguir vender 1 milhão, beleza. Lá é um público. Aqui é outro. Passo Fundo é outro. Bento é outro. Caxias é outro. Entende? Então, não adianta. Nós temos assim, ó, tem o preço do mercado e tem o preço que tu pode vender. Né? O problema hoje é isso aí. Hoje nós matamos o consumidor, de forma geral. Nós matamos o consumidor. E outra, banco, vamos lá. Não tem crédito. Está muito restrito o crédito. Tá? Hoje tu deve ir lá na padaria da esquina, tu não tem crédito. Não consegue mais Exato. fazer nada. E justamente para quem precisa, né? Me diz, tu que trabalha na imobiliária, me diz quantas pessoas compram um apartamento à vista, no dinheiro? Não, hoje muito pouco. Né? Muito pouco. Muito pouco. A enorme maioria financia, né? Claro, mas tem outras possibilidades, né? Hoje tu pegar na questão imobiliária, eu acredito que às vezes é muito mais vantagem o cara ir para um financiamento, ir para um parcelamento direto, né? Numa compra do imóvel na planta, até para não cair em grandes investimentos na questão de taxas e tal, né? Então isso me parece que é uma alternativa para esse caso, tá, Igor? Na questão de a falta de crédito. Posso complementar isso aí? Pode. Tá, olha só. Fica à vontade. Vamos lá. O Igor tinha uma renda de 5 mil há 3 anos atrás, o apartamento era 350. Hoje a minha renda, chutando lá, até de 6. Vai? O apartamento foi para 500. Isso aí. Quando tu vai lá no banco pedir o empréstimo, ele vai olhar a minha capacidade de pagamento. Que é 30% a 35% do valor. Exato. E aí, ó. E aí tu não chega. Tu não chega. Exato. Entende? Além do juros da taxa, que não tá boa, né? Sim. As taxas, a tendência de taxa futura é uma boa visão, né? É uma possibilidade nos próximos dias de dar uma melhoradinha. Sim. E aos poucos vai melhorar. Mas a questão de aumento de valor é bem por aí mesmo. E eu gosto do teu otimismo, eu gosto, mas tem que ser realista, não adianta.
Mas a gente tem que enxergar lá na frente, porque o investimento imobiliário é de 5 a 10 anos, né? Perfeito. A gente não pode olhar em curto prazo, porque não vai... Sim, por isso que tu falou da vantagem de comprar na planta. Exato. Porque aí tu não se descapitaliza, tu não precisa fazer financiamento de imediato, e lá na frente, quando tu vai precisar fazer um financiamento, teu imóvel já valorizou. E tem outro cenário, Isso, né? Lá na frente. Sim. Por exemplo, assim, hoje a gente está falando de uma taxa de financiamento de 7,5, 8,5, 9,5, que daqui a... Se tu for pegar a linha de... Tu faz investimento, tu sabe como é que é? A linha de juro futuro. A linha de juro futuro é para estar em 3 anos num valor bem abaixo do que está hoje. Né? Sim, perfeito. Claro que a gente está falando de expectativa, sim. Mas é uma visão futura, né? E uma coisa, William, que eu tenho visto pós-pandemia, principalmente, foi que as pessoas, de forma geral, mudaram um pouquinho a cabeça dela de mobilizar as coisas. Pode ver que o pessoal tá viajando, tá curtindo mais a vida porque não sabe, né? Exato. Isso também mudou um pouquinho a filosofia de pensamento. Claro. Né? É tanto que uma hoje vez eu queria ter aluguel... 10 apartamentos. Desculpa aí, se for, eu quero ter 5 e vou viajar. Um exemplo. Eu vou curtir minha vida, né? Exato. E aí tem essa questão de quem não vai investir. Hoje, vamos dizer que o cara dos 5, 6 mil, ele não vai comprar mais apartamento de 500. Isso. E aí talvez ele se proponha a pagar um aluguel de 1.500. Perfeito. Né? Exato. Porque ele vai dizer, bom, 1.500, então vale a pena para mim fazer essa questão de pagar o aluguel de 1.500. E aí abre-se outro mercado, Igor. Que é do investidor que vai ganhar em cima do aluguel. Né? Então, existem N alternativas para jogar o jogo, eu digo, né? Mas aí tem outra situação, que é o seguinte, ó. Hoje o dinheiro aplicado. O que está te rendendo o dinheiro aplicado? Então, se tu pegar um exemplo, um imóvel de 500 mil, tu paga 1% e tu ganha 5 mil. E qual é o retorno que tu vai ter? Né? Então, tem essa visão, mas essa visão que tu colocasse da mentalidade do pessoal de aproveitar mais, essa geração mais nova mudou bastante essa visão. Mudou muito. Então, quero curtir mais a vida, aproveitar e pensar menos em patrimônio. Galera aí, abaixo dos 30 aí, meu Deus. Eu já tive cliente que chegou e disse, se eu fosse refazer minha vida, eu queria ter a metade do que eu tenho. Porque chega um ponto que para mim agora está me trazendo bastante transtorno. Você só para ter que... Mas para ti é bom, né? Aí tem contrato para fazer inventário. Aí vai pro testamento. Para ti é bom, né? Quanto mais patrimônio. A questão mas é que Jô, tudo é tendência de mercado. Essa geração nova que vem vindo, não quer saber, eles vão mudar a mentalidade, como a minha própria geração, minha classe também, né? Já mudou, tá mudando. E depois tem muito da situação de momento de vida de cada um. De cada um, né? sim. Vou falar daqui, Giovana, do Igor, do William e do Ronaldo, Dr. Ronaldo. Cara, a gente fez 18 anos e queria comprar um carro, né? Ou ter um carro, né? Os caras hoje não querem. Eles têm alternativa. Tem Uber, tem, sei lá, transporte. Tu tem alternativas hoje, né? Tem o do pai, aquela época os pais nem deixavam. Tu quer um carro tá mais acessível. Enfim, tu tem N as possibilidades. Ó. Mas isso é mudança de mercado. E é isso que a gente tem que estar aqui. É por isso que a gente está aqui, na verdade, né? Nós estamos querendo trazer para o nosso ouvinte possibilidades e alternativas e até visões diferentes. Muitas vezes que vão aparecer e que não existe certo ou errado na minha visão. E sim, formas de diferentes pensamento e formas diferentes de analisar as mesmas possibilidades. Mas essa situação que tu colocaste do imóvel na planta, eu vejo esse como um caminho. Por quê? Porque isso vai te dar um rendimento maior do que a tua aplicação. Quando tu vender lá no fim, ele vai ganhar mais do que a tua aplicação. Então, na planta é um negócio, eu acho. Sim. Antes a gente comentou ali sobre a questão de aluguel e 1% e 1% na aplicação, né? Hoje o aluguel, a média do aluguel é 0,5, 0,6, 0,7 até. E aí vamos pegar que de um ano para o outro a valorização do imóvel, até pelo cálculo do Igor aí, ele quase dobrou de tamanho em 4 ou 5 anos. A gente está falando de 10% ao ano. Então, valorização do imóvel de 10%. Valorização do imóvel de 10%, né? E mais 0,5 ou 0,7 ao ano, nós estamos falando de 1,1, 1,2. Então, tem as duas visões. Claro, tu tem um imóvel lá que daqui a pouco, sei lá, tem que fazer uma manutenção e tal. Exato, tem isso. Mas no longo prazo,
ainda ele briga muito forte com uma aplicação que te dá 0,7, 0,8, 0,9, talvez fique abaixo, né? Mas agora eu tô dando uma de advogado, mais ou menos advogado do diabo. Os dois lados. Nós temos também, assim, ó, o aplicador hoje tem os fundos imobiliários. O pessoal tá indo pro mercado de capitais bastante, criptomoedas. Então, assim, ó, tem N de investimento também, não só imóveis. Sim, né? Então, assim, não, isso é um agravante para o setor. Com certeza, né? Com certeza. Porque hoje, aqui em Garibaldi, a gente tem um empreendimento da técnica, que ele é exclusivo para locação. Sim. E daqui a pouco o cara vai para um investimento, onde ele tem uma rentabilidade em curto espaço de tempo, talvez muito melhor, né? Sim. Mas, aí sim cabe analisar se no médio prazo ou no longo prazo, se é melhor mesmo ou não, né? Beleza, vamos dar sequência aqui. Já que o microfone está com o Ronaldo, vamos dar sequência aí. Vamos lá. Ronaldo, tu tem algum caso que tu teve partilha, por exemplo, assim, vamos dizer assim, quem ia ganhar o bem, quem ia ter a questão de recebimento do bem, também tivesse óbito e ter que passar isso ou algo do gênero? Sim, isso é uma situação complicada. Eu vou citar um caso para que o ouvinte possa entender, que não seja muito complexo. Né? Tá. Aconteceu um caso. Tem um casal, faleceu o marido e tinham que então procurar para fazer inventário. Só que eles tinham 3 filhos, 2 vivos e um falecido. Esse falecido tinha mais 2 filhos, tá? Então, como é que tu faz essa partilha? Como são 3 filhos, tu vai partilhar 33% para o filho vivo, os outros 33% para o outro filho vivo, e os outros 33% vão ser divididos entre os 2 filhos do falecido. Se ele tivesse 3, 4, 5, ia continuar a mesma proporção. Os 33 do falecido entre os filhos. Tá? E vai pro filho. Se ele tivesse ou esse filho falecido tinha esposa. Vai pros filhos ou vai pra esposa quando ela morre? Tu diz o filho, vamos entender, o filho falecido, vai pros filhos dele, filhos, não tá. Pros filhos dele. Sim, vai 16,5 para cada um. E exatamente, isso aí. Isso é um caso bem simples, mas existem casos bem complicados. Até eu estou atuando num que é de herdeiros colaterais, que são de irmãos. E aí, nesse meio tempo, tem irmão que faleceu, aí passa para sobrinho, e se não tem sobrinho, passa para tio. Mas é um caso bem difícil de exemplificar aqui. E daí isso vai entre acordo, aí acaba sendo judicial. Sim. A maioria desses casos é judicial. Não necessariamente, mas é que assim, como esse caso abre um leque muito grande de herdeiros, já porque vai começar que dificilmente tu vai ter, todos os herdeiros vão ser teus clientes. Entendeu? Faleceu. Aí todo mundo fica sabendo que é herdeiro. 3 vão ter que pegar, o outro, aquele que já é o sobrinho, que já tem um advogado um mora em Garibaldi, outro está morando em sei lá que lugar, aí já pega outro. Então, dessa forma, não tem como tu fazer extrajudicial, né? Normalmente, dessa forma, é judicial. Quanto que vai entre extrajudicial e judicial? Vamos dizer, de 10 casos, cada 10? Vai 1 ou 2 extrajudicial? Não chega hoje, a isso. assim, eu te diria que os mais simples, né? Que nem morre pai ou morre mãe, filhos, extrajudicial. Mas, Ronaldo, extrajudicial, daí todos os herdeiros, eles têm o mesmo advogado? Ou não necessariamente? Não. Cada um pode ter o seu advogado. Não necessariamente. Só entra num acordo, Só entra num acordo e tu faz a partilha ali. Não necessariamente com o mesmo advogado. Outra coisa, Ronaldo. Por exemplo, assim, o ouvinte tem uns 13 imóveis, né? Certo. E 2 filhos e somente até aí. Vamos dizer assim, a família ainda não deu a sequência, certo. né?
Como ele começaria o processo? Ele já busca um advogado para fazer isso? Ele busca o Ronaldo? Tu tá dizendo o processo de... Como ele começa a pensar Consegue nessa... prever antes de morrer? tu diz o pensamento na sucessão. Isso, por exemplo, assim, Certo. é o momento... Quando é o momento dele começar a pensar nisso? Vamos mudar a pergunta. Aí é muito do perfil, né? Do perfil de cada um. Tem pessoas preocupadas em já deixarem as coisas encaminhadas para os filhos. Então, aí, a partir de um determinado momento, quando vê que os filhos já estão um pouco mais crescidos, que eles já têm uma condição de conduzir, né? Porque tu não vai deixar o patrimônio para um filho se tu vê que ele não tem ainda uma condição de gerir aquele patrimônio, até para evitar um desperdício. Aí tu vai doar um bem para o filho vende o bem por um valor irrisório, coisa do tipo. Então, Sim. normalmente, qual é o perfil? A pessoa que já tem a família constituída, os filhos crescidos, os filhos estabelecidos, ele começa a pensar, né? Bom, eu já estou com a vida encaminhada, eu quero deixar meus filhos também encaminhados para que eles não tenham problemas depois com futuros com inventários, até com custos, né? E aí o que faz? Normalmente procura um advogado de sua confiança para orientações. Aí ele vai ver, aí o advogado vai indicar a melhor forma de fazer isso, se é através de um testamento, se é através de uma doação, né? Sim, que daí Vai vai ser orientar. feita uma análise É pontual. análise pontual e aí o cliente vai analisar qual rumo tomar, né? Sim, então daria para usar o direito sucessório aí para fazer um planejamento futuro dos bens. Sim, né? Na com questão certeza. de como vai ser Tu pode, feita, Sim, claro. até para não A esperar orientação. morrer, para Sim. daí, né? deixar os outros atrás. Que é outra coisa que também está mudando bastante. Uma vez a ideia mais antiga era, não, é meu até que eu viver é meu. Hoje já o pessoal não pensa mais assim, né? E no caso de uma morte repentina? Aí não tem o que fazer, né? Senão Briga brigam não. ou acordo, né? Se os filhos se entendem, se houver um entendimento... Tá, e sobre atestado, outro dia eu tava falando, não me lembro o que eu tava falando, que se a pessoa escrever a próprio punho, já tá valendo. Tem validade. Tem validade. Mas Não sai falsificando. assim, ó, eu vou dar Tem uma galera que eu vou eu dar tô querendo eu que vou dar me- um exemplo assim, ó. Um exemplo bem trágico. Tu está num navio, aí o navio tá naufragando. Aí tu pode fazer um testamento, eu fulano tal, desejo que o bem tal fique para... Caramba. Mas isso daí em momentos assim, ou tipo, Não, eu quero é. fazer guardar na minha gaveta. Não. Se tu fizer com todos os requisitos, pode fazer de próprio punho. Não tem problema nenhum, mas aí tem que ter todos os requisitos. Esse caso que eu te falei, não. É que Que na nem hora ali. no caso, tu vai fazer esse, ele vai ter que ter testemunhas, entendeu? Tem uma Vários série requisitos. de regras E para esse poder valer. esse outro não, que eu te citei agora. Tu vai fazer um documento, blá, 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 depois aí, até depois tu pode discutir ele na justiça, aí vai ter que ser provado que foi o estado que tu estava, a situação que te obrigou a fazer aquele documento. Bom, não dá pra só sair e escrever. Vou escrever. Não, mas escrever tu Tem que ter testemunha. Não, tem que ter testemunha. Tu tem que ter testemunhas, tem que ter os requisitos Não dá pra legais. botar uma arma na cabeça de ninguém. Então. Não, até assim, ó. Aí a situação, até, né, até, pra tomar na até tu cabeça. pode colocar Mas não vai arma, adiantar nada no mas, caso, né? colocar arma, mas a pessoa fazer testamento depois ficar comprovado que tu coagiu ela a fazer. Né? Aí vai piorar a Como situação. outra situação, né, que tu pode também anular por quando a pessoa fez o testamento, ela não estava em plena consciência. Né? Eu vou dar um exemplo, uma pessoa com um Alzheimer, mas que ainda consiga, né? Mas aí tu pode anular isso aí. Se tu conseguir um atestado comprovando que ela não estava com as faculdades mentais perfeitas, tu pode anular esse Tem uma testamento. série de possibilidades aí Sim. mesmo. Por isso que tem a abertura, tu entendeu? A abertura do testamento para o juiz analisar essa situação. Sim, para ver se está tudo certo, se está dentro Exatamente. dos conformes, se é Isso aí. algo real ou não. Isso aí. Maravilha. Eu vou retornar ao Igor. Igor, falando um pouquinho, tu falou bastante da questão que vocês fazem muitas coisas na questão hospitalar, né? Tu comentaste Sim, antes sim. alguma coisa. Na questão hoteleira em Gramado que tu comentaste, vocês estão atuando forte ou no litoral? Ou não? Mais em prédios? Obviamente que o mercado lá está fervendo, né? Mas nós não tivemos poucos negócios. Poucos negócios lá. Isso. E aí,
independente de ser hotel ou ser residencial. Atuamos bastante em residência. Mais No em Gramado, residência isso, do que isso. hotéis. Cara, os hotéis não por a gente não querer, né? Porque a gente Sim, perdeu o sim, orçamento. uma negociação é mais complexa. Foi né? mais concorrida ali, né? Sim. Bueno, Igor, o nosso ouvinte que está lá, que ele quiser falar com o Igor para pedir um orçamento, para pedir informações, para trocar uma ideia, como é que funciona? Tem um contato que tu pode passar para nós? Sim, o telefone? Isso, Sei, telefone, Insta, não isso, sei o que tu quiser aí para o pessoal te achar. Tenho o meu telefone, que é o 999485796. E eu tenho o meu Instagram, que, peraí, que eu não me lembro o comercial, peraí. Só um pouquinho. É o ibb.b2b. Ali também tem meu telefone, tem o meu trabalho, né? Enfim. E pelo site também da empresa, né? Isso, lembrando que é da TM Slim, Aberturas. Exato. Ronaldo, onde é que encontramos o Ronaldo Gelmini? Bom, eu me encontro com o escritório na Rua Jacobeli 274, é o Centro Profissional de Independência, sala 402. Né? E tem os contatos telefônicos, é o 3462-2807 e o WhatsApp é 999837919. Esses são os contatos. Maravilha. Pessoal, estamos finalizando mais um Construção em Alta. Vamos só passar os nossos apoiadores e já retornamos para finalizar. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis. Localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você que quer comprar, vender ou alugar seu imóvel, entre em contato pelo fone 54 9 96 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia pelo fone 54 3462 3674. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54 99961 6147. Total Cred, localizada na Galeria Milani. Santa Gula Café e Bistrô. Café, confeitaria e bistrô que oferece variedade de doces, lanches e almoços. A Santa Gula está em 2 endereços aqui em Garibaldi. No Boulevard, contato pelo fone 54 99908 0484. E na Rua Buarque de Macedo 3069. Contato pelo fone 54 99672 8605. Só então retornando, quero agradecer então ao Igor por ter aceitado bater esse papo conosco e trazer informação para o nosso ouvinte. Eu que agradeço aqui a oportunidade, tá, William e Giovana, tá? E Ronaldo também, quero te agradecer por ter aceitado aí esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade e espero ter contribuído aí com certeza, tudo é bem válido. Obrigado a todos os ouvintes por nos acompanhar em mais um Construção em Alta, aqui no Conexão FM 87.5. E quero convidar a todos a nos acompanhar todas as terças-feiras, às 19 horas. Tenham todos uma ótima noite e uma excelente semana. Boa noite. Boa noite.